Fala galera, tudo bem aí com vocês? Olha só, depois de muito tempo eu tô aqui gravando um vídeo porque finalmente ganhei um torneio rated de Flash and Blood e ganhei minha primeira Gold Foil. Vou tirar da frente da logo aqui, senão vocês não vão ver. Mas aqui está, a Hexagore, primeira Gold Foil, que esse que vos fala ganhou, ou seja, ganhei um RTN nesse domingo. E esse vídeo aqui eu vou passar as impressões que eu tive aí do draft de Heavy Hitters, tá? Foi um RTN draft. E eu draftei Kassai nos 3 pods. Então, basicamente, esse aqui é um draft guide de Kassai. Se você quer jogar de Kassai no draft, você vai forçar o Warrior, igual eu fiz no terceiro pod, eu só forcei o Warrior. Ou se você, assim, vai cair numa mão de Kassai, você vai lembrar de algumas coisas desse vídeo. E talvez isso pode te ajudar bastante. Talvez até jogar contra a Kassai, quem sabe, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho umas anotações dessa vez aqui pra gente fazer um roteirinho legal. Vamos lá. Primeira coisa, tá? Primeiras impressões que eu tive do deck. Você não precisa de tantas vermelhas pra jogar, ok? Meu draft do top 8, por exemplo, tinha o segundo pod eu tinha 8 vermelhas no deck, tá? E 14 azuis. E deu pra ganhar, eu tive que ajustar um pouquinho o jogo, mas eu acho que mais do que 10 vermelhas não é necessário, tá? Talvez, se você draftar mais do que 10 vermelhas, você tenha muitas mãos ruins, mãos com muitas vermelhas. Você quer só uma vermelha na sua mão, às vezes duas. Então, 10 parece uma quantidade bem razoável, tá? Pensando que seu deck vai ter aí 33, 34 cartas, se você conseguir draftar legal. Se tiver muito disputada a classe, talvez você vai ter que fechar com 30, 31 ou 32. Mas é isso, né? O jogo, o jeito de jogar com a Kassai no draft, tá? Talvez até no CC também, mas vamos falar do draft, que é o que eu realmente aprendi mais a Kassai. Você joga um jogo mais mid-range, tá? Não precisa ser agressivo. Quem é agressivo é o Caio, né? É o deck agressivo desse formato. Os outros decks, em geral, são um pouco mais mid-range, então você tem muito Block 3, aproveite dos Block 3, tá? E encaixa os seus Power Turns. A gente já vai chegar lá para eu falar as minhas impressões de quais foram os Power Turns meus no jogo que decidiram jogos, né? A gente vai chegar nisso depois. A prioridade sempre das suas mãos, onde você não tiver um Agility Token, é defender, tá? Você não tem um Agility Token na mesa, ou a sua mão não faz Agility Token, você muitas vezes vai priorizar a defesa. Na maioria das vezes vai priorizar a defesa com os seus Block 3. E aí, sei lá, bate 2 com a espada e vai, sabe? Não tem problema nenhum. Faz parte do jogo do Flash and Blood, principalmente no limitado, né? Você bater com uma arma pra 2, bater com uma arma pra 3 e bater com uma arma pra 4, se você for um Guardian. Mas eu achei muito legal de não ter armas que batem pra 4 nesse draft, o que deixa o jogo um pouco mais justo, né? Em formatos tipo WTR é muito mais fácil você blocar 9 e bater 4 com Anutos, blocar 9 e bater 4 com Anutos, provavelmente você vai ganhar o jogo. Aqui não tem como fazer isso. O único que poderia fazer isso é jogando de Guardian com o martelo lá, né? O martelinho dourado, Miler's Grindstone. Mesmo assim, ele pode ganhar um contador -1 e aí virar uma arma bem ruim, né? Depois disso. Por que eu falei da prioridade dos Agility Tokens, tá? Então você precisa sempre fazer um Agility Token. Todo turno seu que terminar com um Agility Token é um bom turno, tá? Uma das coisas principais do seu turno é terminar com Agility Token. Claro, geralmente você vai conseguir fazer um turno de Agility, o outro sem, um com e um sem. Se você conseguir manter esse ritmo, tá excelente. Você já consegue ganhar vários jogos. Por que isso? Porque o Agility faz com que você tenha, com uma carta amarela na sua mão, você bata 4, 2/2. Bater 2/2 é muito melhor do que bater 4. Lembra aquilo que eu falei? Não tem arma que bate 4 nesse draft? Tem. O Warrior bate 4 com uma carta só, tá? Mas você precisa de um Agility, então você tem que ter criado um Agility antes.
e você vai bater 2+2, que é mais forte do que 4. Por quê? Tudo bem, com 2 cartas ele vai bloquear. Porém, se ele bloquear com ataque, 1 já vai pra 3, você vai passar 1. Bloquear com ataque de 2, né? Que tem muito ataque de 2 na edição. Ou tem que bloquear 3 e 3. E beleza, né? Era mesmo que uma arma pra 4. Mas se ele vai bloquear com uma carta só, ele vai tomar 2 em vez de tomar 1. E isso pode fazer bastante diferença ao decorrer do jogo aí. Aí eu vou falar pra vocês o que pra mim são as core cards desse deck, tá? Deixa eu mudar aqui pro Fabric aqui. E vamos lá, deixa eu pegar minha listinha de power cards aqui pra não esquecer. Essa aqui não tem como esquecer, que é Edge Ahead. Edge Ahead é uma carta muito, muito forte nesse deck, tá? Muito forte. É a principal carta que você vai ter no seu deck. No primeiro draft, eu vou passar depois a lista, tá? Eu vou mostrar a lista dos drafts. Eu não consegui pegar tantas e eu também não tinha me ligado ainda o quão boa ela era. Já no draft 2, no draft 3, eu priorizava sempre Edge Ahead, tá? Muito, muito boa carta. As amarelas são excelentes. Pelo que eu falei ali, você consegue pitar uma amarela e bater 4 no turno de Agility. E elas dão mais 2, e assim, mais 2 pra Cintari, batendo 4. Bloqueando com ataque, ela vai pra 5. E já fica bem chato de bloquear isso aqui, tá? Porque os Guardians tem muito ataque pra bloquear, os Brutos também, né? A gente, os Warriors, são quem menos tem ataque reaction, né? Então, no Mirror ela é um pouco mais fraca, mas ela continua sendo a carta core do deck, tá? Ela faz o deck rodar, porque tem o Wager Agility e você tem Reactions. Então, isso faz os seus ataques de Cintari serem muito, muito complicados, tá? Muito complicados de parar. Edge Ahead você consegue combinar com Take the Upper Hand, que não é uma carta tão importante no deck, mas eu tentei sempre draftar pelo menos uma dela, né? Até azul, tá? Porque primeiro ela bloca 3. É uma carta muito boa, mas é uma carta rara, então você vai... Muitas vezes você vai ver no pod inteiro, tipo, uma vez ou 2 vezes essa carta. Assim, eu me arrependi em um dos pods de ter passado uma pra frente, porque eu falei, cara, eu acho que isso vai voltar, mas não volta, porque é muito forte, né? Em turnos de Edge Ahead, você, ou de qualquer outra coisa com Wager, isso dá mais 3, de graça, né? De graça, você só precisa ter dado Wager por 0, e ela bloca 3. Então a carta é muito boa, mas uma carta que você vai ver pouco, então ela não faz parte do core do seu deck, tá? Eu vou passar só aqui as cartas que você vai draftar com certeza, e você precisa ficar de olho nelas, tá? Eu tô falando em ordem pra vocês. Então a primeira é a Edge Ahead, vamos abrir ela de novo aqui. Edge Ahead. Essa é a primeira carta. E a segunda em ordem de importância pra mim é a Lead with Speed. Qualquer uma das 3 cores, tá? Essa carta é maravilhosa. Porque ela faz te dar o Agility Token que você precisa. Outra coisa. Ela talvez seja a melhor carta aqui pra First Pick, tá? Pack 1, Pick 1. Eu acho que é uma das melhores cartas da edição pra Pack 1, Pick 1, tirando Majestics e tal, né? Pensando em comuns e raros. Talvez seja a melhor comum. Eu acho que é a melhor comum. Tenho quase certeza que é a melhor comum do draft pra você picar no Pick 1. Por quê? Ela serve pra Bruto e pra Warrior, e ela é muito forte nas 2 classes, certo? Então ela te deixa totalmente aberto para 2 classes. Se você pegou um primeiro booster que tem cartas boas de Warrior, cartas boas de Bruto e Lead of Speed, você pega Lead of Speed e espera o que voltar, né? A melhor que voltar, você começa a montar sua classe. Pô, voltou um Wild Ride amarelo, beleza. Eu vou picar e fazer Bruto, né? Claro, não é tão fácil assim, você não consegue ficar aberto por tanto tempo. A volta inteira são 8 picks, né? Mas você, tipo, você tá vendo o que tá vindo pra você, né? Dependendo do que a pessoa à sua direita te passar, você fala, pô, acho que o Bruto tá aberto, acho que o Warrior tá aberto, né? Em 2, 3 picks você já vai ter essa noção. E aí, provavelmente, o que tiver mais aberto é o que vai voltar pra você lá nessa volta toda aí. Então, é importante ficar de olho nisso. Mas no Deep Speed,
É muito bom você ter pelo menos uma no deck. Se conseguir duas, tá excelente. Porque essa é uma carta muito difícil, ela é muito disputada por todo mundo que vai fazer Brute Warrior, todo mundo quer essa carta. Então tá sendo disputada por duas classes. E ela é um pouco menos do que as comuns só de classes, tá? Essas híbridas. Outra carta importantíssima pro deck da Kassai especificamente é Draw Swords. Draw Swords habilita turnos muito fortes, tá? Se você tiver um Agility Token, por exemplo, e guardar ela e uma azul, geralmente você vai conseguir fazer Draw Swords 6, né, batendo 5 no primeiro e 7 na segunda. Então você vai bater duas cartas para 7, com o Agility, né, claro, e vai comprar uma carta, tá? Duas cartas para 7, se for bloqueado com ataque action ainda é mais. Então ainda vai comprar uma carta. E muito provavelmente você vai fazer arsenal, tá? Esse deck é muito bom de fazer arsenal. São poucas as cartas que você não quer colocar no arsenal. Eu vou falar um pouco disso aí depois também. Vamos lá. Outra carta importantíssima é Engaged Swiftblade. Cara, essa carta ela força situações muito boas para você no late game, tá? Inclusive a azul é perfeita, porque você vai pitar elas, você vai ver elas lá mais tarde no jogo. E aí, às vezes, você tem turnos que não tem. Você não tem Agility Token. E você vai bater com isso aí. E é isso, sabe? Vai bater com isso aí, é a espada. No late game, quando você já tem, o adversário já tem muito pouca vida. O que acontece? É muito importante você levar o oponente sempre a um range de vida que você pode matar ele com reactions, certo? E aí ele vai ter que começar a dar overblock ou vai ter que apostar que você não tem reaction. E aí o ponto é, essa carta, tá? Se você comprar uma amarela ou uma vermelha no late game, você vai bater 4. E assim, olha essa situação, tá? Vai bater com uma Swiftblade amarela, você tem uma azul e uma Swiftblade na mão. E você tá batendo 4. Certo? Tá batendo 4, tá sobrando um recurso. E aí você tem uma carta no arsenal ali. E seu oponente pode pensar que é uma reaction. Então a sinuca de bico é a seguinte, tá? Isso aqui tá batendo 4. Se ele não blocar, você dá mais 3 e passa 7 de dano. E muitas vezes isso pode ser o jogo, tá? Se ele blocar, você vai ganhar Go Again. Vai bater de novo contra a espada e fazer arsenal na sua reaction. Então essa carta é muito boa. É muito boa, tá? As azuis estavam passando muito, porque a galera não queria pegar a azul e a amarela dela. Pô, a carta é mais ou menos. Eu, assim, pegava ela muito, tá? Eu prefiro ela do que o Holden, que é... do que a Holden, que é a versão de Vigor da nossa querida Edgehead, tá? Vigor é bom, mas é muito menos importante do que Agility, tá? Agility é o que você quer no seu deck. Então essas 4 actions são as suas core cards, tá? Seu deck vai se formar dessas cartas. Livre Speed, você não vai conseguir ter tantas, tá? Porque são muito disputadas, mas Edgehead eu sugiro que você pique todas que você ver, tá? Eu tive deck aqui com 3, com 5 e com 7. O meu deck com 7 acho que passou um pouco... Não passou um pouco do limite de Edgeheads, mas eu não tinha... Não tava vindo reaction pra eu draftar. E eu falei, cara, eu vou manter draftando as Edgeheads, porque elas blocam 3 e elas põem uma pressão absurda. Então me mantive com as draftando Edgeheads e draftei 7 Edgeheads, tá? Depois a gente vai ver esse deck também. E aí, além essas actions que eu falei, você precisa de reactions, tá? Você precisa pro deck rodar. O que eu sugiro aqui? Que você tenha pelo menos 3 vermelhas, tá? Fatal Engagement. Muito boa. Deixa eu abrir aqui, ó. Fatal Engagement é uma carta excelente, tá? Principalmente a vermelha e a azul. A amarela também é jogável, tá? A amarela também é jogável por blocar 3, por ser amarela, que pra caçar o amarelo é legal, né? Até pra você ativar a habilidade. E ela dá mais 4, né? A vermelha dá mais 5.
E a azul é maravilhosa, né? Também é uma carta que dá mais 3. E muitas vezes no late game você pode simplesmente atacar com uma Cintari dando uma azul e você tem um Fatal Engagement. E esse Fatal Engagement pode ser fatal. Dando mais 3. Eu ganhei alguns jogos de Fatal Engagement vermelho, tá? Acho que umas 2 ou 3 partidas foram finalizadas com Fatal Engagement vermelho. Mas, mais do que uma é demais, tá? E você vai ter que blocar com ele se você. Muitas vezes você vai ter que blocar com ele. Tá? No começo do jogo, você não quer ver o seu Fatal Engagement. E assim, às vezes vai acontecer e tudo bem, né? Ela é uma carta ruim de você dar pitch, é uma carta ruim de colocar arsenal no começo do jogo. Nos primeiros 2, 3 turnos ali, onde tá todo mundo cheio de vida. Não compensa. Então, você vai ficar com ela presa ali. Por isso a azul é muito boa, tá? Porque a azul você pita ela e vai embora. E às vezes você vai ter que pitar a vermelha pra fazer o seu pit stack, né? E esse deck é muito legal de fazer um pit stacking assim, né? Se tiver um Fatal Engagement e uma azul, é o pit stack que você precisa pro late game. Então, às vezes, é um turno que você vai gastar 4 recursos pra fazer. 2 actions, 2 espadadas. Ou você vai fazer action, espada, reaction, espada. Tem várias coisas que você pode fazer com 4 recursos. Então você pita uma azul junto com a engagement. Vai chegar no late game e você vai. Né? Contra o Warrior, não, né? Se você tiver contra o Warrior, você bloqueia com ela. Tá? Ou você tira do deck. Eu cheguei a tirá-la do deck em algumas situações contra o Warrior ali nos Mirrors, né? Então, depois dela é a Gyro Engagement, que é muito, muito boa. Você vai ver bastante dessa carta. Se você passou uma vermelha pra frente, lembre-se, você vai precisar. Você vai precisar. Não precisa se desesperar tanto, tá? Se, por exemplo, você vê que tá vindo cartas de Warrior lá pelo seu terceiro, quarto pick, aquela metade da mesa ali talvez só tenha um Warrior, você pode talvez deixar isso aqui para mais tarde, porque vem bastante, tá? É uma comum. Então você consegue deixar ela um pouquinho para mais tarde para picar depois. Se você precisar, você pica uma amarela também, que é mais fraco, mas tudo bem. A azul também é interessante por ser uma azul, você vai pitar e também tiveram algumas partidas que ela fez bastante diferença para gerar o agente token. Muitas vezes eu ia ficar com a mão que eu não ia passar hit com ela, ia sobrar uma carta mais na mão, e aí eu tinha esse recurso extra pro Agile Engagement, e essa carta simplesmente virava um agente token, porque agente token faz seus turnos ficarem muito, muito, muito melhores, tá? O valor dele é muito grande, é muito mais do que falar tem 2 de valor. Não, é mais do que 2, tá? Não tem como ser só 2. Ele faz você botar uma pressão e cobrar muita carta da mão do oponente, que é o que um deck mid-range quer fazer, né? Quer cobrar carta. As reactions, né? Eu digo assim, que você tem que pegar pelo menos 3 vermelhas, no mínimo, tá? Que vão te ajudar a fechar o jogo. Pode ser uma Fatal Engagement, uma Agile Engagement e uma Vigorous, né? Vigorous Engagement. Uma Vigorous Engagement? Pode ser, né? Melhor que a Vigorous. Não sei se melhor. Eu acho que se fossem só 3, eu ia pegar uma de cada dessas, né? Ou 2 Agile e uma Fatal Engagement. É o melhor dos mundos, mas isso é muito difícil. Você pode usar a Take the Upper Hand também, que talvez você não consiga draftar, né? É uma carta difícil de draftar. É muito disputada e, assim, se você não tiver, tudo bem. Se você conseguir pegar uma amarela no lugar, e é isso que eu digo. Você tem que ter pelo menos 3 reactions vermelhas e no máximo 5. O ideal é no máximo 5. As vermelhas você pode pegar, tipo, além das 3, né? Essas 2 a mais, você pode pegar amarelas, né? Porque provavelmente você vai precisar pegar amarelas. Mas tenta pegar 3 reactions vermelhas, elas vão fazer muita diferença no seu jogo. Outra que você pode usar, que eu acho que é a piorzinha delas, é Cut the Deck. Ela também dá mais 3. Só que o efeito é pior, tá? Você comprar uma carta e colocar ela da sua mão no arsenal do fundo é bom, mas é pior do que criar um agility, tá? Tudo bem, isso vai basicamente te dar um Vigor Token pra você usar no turno, né? Porque a sua próxima espada vai custar 0 porque você comprou uma carta. Você pode dar alvos aqui em um outro ataque, também comprar e deixar suas espadas para 0.
o que já é bem mais difícil de fazer. E é uma rara que você não vai ver tanto, né? A grande coisa dela é blocar 3, então eu acho uma carta... Se você achar uma azul, né? Se você conseguir draftar uma azul, é uma carta interessante pra caramba. E a vermelha é pra fechar o jogo se você precisar, ou blocar, né? Mas a Agile e Vigorous Engagement é uma carta que vai aparecer bastante e que você provavelmente vai conseguir pegar. Então, o que eu quero dizer é, não se desespere, veio um Cut the Deck vermelho, putz, eu preciso pegar isso, é muito bom. Sim, a carta é muito boa, mas talvez você precise de outras coisas pro seu deck, e uma hora vai vir um Agile ou Vigorous Engagement, que são substitutos muito ok pra essa carta, tá? Acho que é isso. As azuis, aí você tenta limitar e não pegar Block 2, né? As reactions de Block 2 são a Vigorous e a Agile Engagement. Se conseguir limitar a uma de cada, é legal, mas às vezes você precisa pegar mais, tá? Porque você precisa de mais azul, você precisa, né? Você vai precisar ali umas 11, 12 azuis no mínimo para esse deck funcionar, tá? Depois disso, quais são as suas Power Cards? O que eu considero de Power Cards aqui, tá? São as cartas que vão fazer você ter turnos acima da média, tá? Que você vai fazer turnos que vão te fazer ganhar o tempo do jogo, apertar a vida do oponente. Então são turnos bem interessantes, né? Que proporcionam turnos bem interessantes, tá? A primeira, Rising Speed. Rising Speed é uma carta absurda na Kassai, tá? Porque ela combina demais com os seus draws, né? Com a sua Draw Swords. Ela é muito boa com a Draw Swords. Ela é muito boa se você tiver Gold. E ela, com a Cut the Deck, ela também funciona. E ela tem um combinho bem legal com a Cut the Deck, se você conseguir draftar Cut the Deck. Mas, tá? Se você fizer um setup de Rising Speed com Draw Swords, você tem um turno muito bom. E ela basicamente, pô, qualquer uma das cores, tá? A azul é a piorzinha porque você não quer blocar, né? Ela bloca 2 e é um ataque. Bloquear com ataques é bem ruim no Mirror. Principalmente no Mirror, né? E é um ataque que bloca 2. Então, eu não gosto muito da azul, mas a vermelha é uma máquina imparável. E a amarela também é muito boa, porque ela bate 4, ou seja, já é um breakpoint, e ela é amarela, né? Então você consegue pitar ela pro late game. Muitas vezes o que você precisa fazer para seus bons turnos são 4 recursos, então se tiver 2 amarelas, inclusive teve um jogo que eu ganhei desse jeito. Eu pitei 2 Rising Speed amarelo no turno. Eu sabia que eu tinha pitado um Draw Swords 1 ou 2 turnos antes. Eu falei, tá, o Draw Swords eu pitei faz pouco tempo. Se eu pitar essas 2 Rising Speed, esse turno vai ser ridículo, e foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Fiz Draw Swords com 2 Rising Speed. Foi um turno absurdo, foi o turno que ganhou o jogo. Que mais? Essa é uma que muda todo o seu turno, tá? Se você tem isso aí na mão, você tem um Draw Swords, ou você tem o capacete que compra carta, ou você tem um Gold Token, absurdo. Outra é Take the Upper Hand. Porque Take the Upper Hand é um Power Turn, e você provavelmente vai querer fazer setup para usar ele numa hora muito importante. Porque ele faz passar os seus hits de Wager, tá? Então se você faz um Edge Ahead ali, com o Wager ou Hold'em, né? Que tem o Age Vigor, Take the Upper Hand faz você passar o hit e é de graça, tá? Então, tanto para ganhar token quanto para qualquer coisa que você quiser. Por quê? Esse ataque ganha mais 3. Qualquer ataque ganha mais 3 se ele tiver dado Wager. Então, se você acabou draftando tipo um Age Gold, que sinceramente não é uma grande carta, você pode usar isso no Age Gold. Se você tiver pegado um Age Agility, que é uma carta ok, você pode usar isso também no Age Agility. Então é bem interessante por custar 0, por blocar 3 e por dar mais 3 para um ataque. Muitas vezes você consegue gerar lá, ganhar o seu Wager e fazer toda a diferença no jogo, tá? Então, essas duas e a minha queridíssima, que sinceramente, essa carta aqui é uma máquina no draft, tá?
Por algum motivo, por alguns motivos. Bom, eu falei pra vocês que Agility é importantíssimo pra Kassai. Vigor também é legal, né? Dá pra você setar turnos maiores por conta do Vigor. E ela é uma azul, então você não precisa usar ela a qualquer momento. Tipo, se você tem um turno que você já criou Agility de alguma forma, como Lead with Speed ou qualquer outra coisa, você pita ela, né? Pra poder usar ela mais tarde. Então ela habilita os seus turnos serem muito grandes, tá? Com o Vigor você paga uma action sua. Com a Agility você dá alguém para suas armas. Então você consegue fazer turnos muito, muito interessantes por conta do Goblet. E tem uma outra coisa que faz você querer sempre ter 2 Goblets no seu deck, tá? Por que você quer 2 Goblets no seu deck? Por conta de Beacon Applause. Beacon Applause é uma carta excelente, tá? A gente não falou dos equipamentos ainda, mas é o seu Core Equipment. Esse é o melhor equipamento que você pode ter nesse deck. E pareado com o Goblet of Bloodrun Wine. Bloodrun Wine, é isso, né? O nome dela. Se você parear o Beacon Applause com ela, o seu Goblet gera muito valor, porque você vai blocar 2. Então, se você tem 2 Goblets no seu deck, toda vez que você fizer o Goblet, você vai poder blocar com a Beacon Applause. Então você bloca 2, depois bloca 1, você transforma ela numa carta muito forte, tá? Um equipamento comum, Temper. Temper 2. Tem outras maneiras de você usar isso, tá? O Beacon Applause. Já vamos até entrar nos equipamentos aqui, né? E são os equipamentos mais importantes desse deck pra mim. Beacon Applause é o melhor, tá? Porque você gera Agility com Action Engagement, com Edge Ahead, com Lead with Speed, com Goblet. Então, assim, mesmo que você não tenha os Goblets, você tem outras fontes de criar Agility, né? E você tem a bota e o peito, né? A bota Flat Trackers. Flat Trackers gera um Agility Token. Essa bota é muito boa. Por quê? Bom, de novo, a Agility faz seus turnos ficarem grandes. Ela bloca um Blade Break, que às vezes é relevante, tá? Geralmente você vai usar para criar o token, tá? Muitas das vezes, a maioria das minhas partidas que eu tive, dos drafts que eu tive Flat Trackers, inclusive eu acho que foi só do pod do top 8, tá? Eu usei ela pra blocar uma vez. E foi o que garantiu a vitória do jogo também, porque eu fui a 1 de vida blocando e consegui voltar com um turno muito grande. Eu já tinha um Agility Token, né? Então essa carta é muito interessante também porque ela cria o token para Beacon Applause, né? E aí a outra que cria o token da Beacon Applause é... como chama essa carta? Não é Vigor Girth? Vigor Girth. Ela te dá o Vigor Token. É a mesma coisa que o outro equipamento, mas dá Vigor Token, tá? A bota é muito disputada, tá? Porque pros brutos também ela é muito boa. O peito é mais fácil você ver ele dar a volta na mesa. Então, assim, você pode esperar para pegar depois e ele não é tão importante contra Flex Trackers, tá? Outro equipamento que eu acho que é o core, tá? Se você conseguir pegar esses 4, é a Glory Seeker. A Glory Seeker, pra caçar, ela é muito bom. Pros outros decks, ele é ruim. Então é muito fácil de você pegar isso, tá? O problema é, se não tiver em draft de pessoas que tenham um pouco desse conhecimento de draft, eles vão achar que essa carta é muito boa e vão picar. Não sendo a Kassai. Eu acho que decks que não são a Kassai nem deveriam picar essa carta, tá? Ela não me parece muito boa no draft, em geral. Você vai filtrar uma azul da sua mão, sei lá, se sua mão tiver um monte de azul, mas se sua mão tiver um monte de azul, provavelmente você deveria ter bloqueado mais, e tudo bem, você não precisa disso aqui, não precisa contar com a sorte, né? Na Kassai, você vai trocar uma azul da sua mão por uma carta e ganhar 2 recursos, basicamente, que é pra bater com as espadas, né? As espadas como gratuitas. Então isso vai fazer muita diferença. Eu já vou, filho.
Então o Glory Seeker é bem legal, tá? Mas eu acho os outros que defendem melhor, tá? Esse é o equipamento que você vai usar para fechar os 4. Você não precisa pegar ele de first pick, jamais. É bom, mas não é tão bom assim. Você tem Draw Swords, você tem geração de Gold Token, então assim, você não precisa necessariamente de alguma coisa que te faz dar drop, mas se ele aparecer, tá ótimo. Vamos lá. E como é que você fecha o jogo, tá? Como é que você faz para ganhar os jogos de Kassai? Eu falei um pouco do estilo de jogo, né? Não precisa de tantas vermelhas, você vai jogar mais mid-range, suas mãos sem agility, se você não tiver agility token para fazer seu turno, você vai blocar, e mesmo que você tenha, às vezes é uma mão que não é tão ofensiva, você bloca, guarda uma amarela bate 4 ou guarda uma azul bate 4, dependendo do que você quer no seu pitch stack, né? Uma amarela ou uma azul. E aí, como é que você faz pra fechar o jogo? Bom, você vai tirando vida, como um baita mid-range, fica ali, tira um pouquinho de vida, tal, toma um daninho, bloqueia, tira um pouquinho de vida. E no final do jogo você vai ter que ter suas reactions vermelhas pra ganhar. Fatal Engagement é absurda, né? Fatal Engagement. A gente já falou dela, a carta. Pô. É muito grande você bater 7 com 2 cartas, sendo que é uma reaction, né? Então você bate 2, fita uma azul, bate 2 ali, fica ali 2, e aí o que você vai fazer? E aí, se blocar com ataque, já sobe pra 3, aí ele bloca 6, já tá 3, você bate mais 5, são 8, vai passar 2 de dano. Se isso não matar, vai quase matar. Então você deixa, por exemplo, o Caio, os Guardians ou os Brutos locados em ter que blocar sempre isso com 2 cartas. O Guardian tem muito block 2, tá? Mais do que os Warriors. Então, às vezes, ele vai ter que colocar com 3 cartas para se sentir um pouco safe, pelo menos safe de uma reaction mais 3. E aí vai tomar esse mais 5 aqui e tchau, né? Contra Bruto também, tipo, o Caio não faz tantos turnos eficientes com 2 cartas na mão, tá? Então, provavelmente ele vai ter que ficar blocando com 2 cartas. Se ele tiver ainda, sei lá, 4, 3 de vida, ele bloca 6. Se ele conseguir blocar 6. E aí, pra ficar te impedindo de jogar isso aqui. Porém, eu percebi que é um jogo que geralmente você ganha, tá? Ao contrário do CC. Disclaimer que se no CC o Reiner conseguir ficar trocando essas 2 cartas, uma hora ele vai fazer arsenal e uma vai bater com a garra e depois vai blocar com 2 de novo e ele vai ter 3 cartas na mão e vai te matar, tá? Então, no CC é muito mais difícil, mas no draft não acontece isso, porque ele tem muita carta que não bloca e elas não conversam bem entre si. Então, às vezes, você consegue obrigar ele a falar assim, não, pô, nesse turno eu só vou poder blocar com uma carta, senão eu não consigo jogar. E aí vem o Fatal Engagement e mata, tá? Então você tem que ficar esse joguinho de tem ou não tem. Se você tiver um deck maior do que o dele, e provavelmente você vai ter, porque você pita muito para bater com as armas, e o Reiner, o Kai ou o Reiner, menos, né? Eles usam mais ataques. Você consegue ir levando o jogo até uma hora que vai acabar o deck dele, certo? Porque você bloca 6 todo turno, bloca 9. Você pode. É isso, você bloca 9 todo turno, ou 8, ou 9, né? E aí você pita uma azul e bate com a espada. Pita uma azul e bate com a espada. Com esse Fatal Engagement no arsenal, vai ter uma hora que ele vai ganhar o jogo. Porque não tem como não ganhar o jogo. Certo? Não tem essa troca ele nunca vai conseguir ganhar. Então, se deixar seu oponente com um range de vida que uma espada mais um Fatal Engagement mate ele, se ele blocar com 2 cartas, por exemplo, praticamente você fechou o jogo. Ou você guardar um Vigorous ou Agile Engagement ou Cut the Deck no arsenal. Eu sugiro não colocar o de Wager no arsenal, porque no late game você vai ter que blocar muito e muitas vezes você não vai conseguir fazer o Wager nunca mais no jogo, tá? Então aquela nossa Power Card Take the Upper Hand, ela não é uma carta tão boa para fechar o jogo, a não ser que você tenha muito tempo e ela esteja na sua mão. Não é uma carta boa de arsenal, certo? Coloca a Reaction vermelha no arsenal no final do jogo e boa. Teve um jogo que eu ganhei com uma Reaction azul no arsenal, que né, meio que dá o mesmo efeito muitas vezes, tá?
Você faz uma action, bate pra 4, pra 5, e aí ele toca com 2 pra chegar a 6, você dá mais um e ganha. Tipo, pô, será que ele tem ou não tem, né? Ele vai muitas vezes fazer essa pergunta: será que ele tem ou não tem? E aí você vai ter. Você tem que ter, certo? Se ele ficar sempre se perguntando tem ou não tem, ele vai ficar bloqueando muito, não vai conseguir jogar. Os guardiões não tem uma arma eficiente. E você, uma hora, vai comprar uma outra reaction, aí você vai ter duas e aí não tem como você perder o jogo. Aí você vai conseguir passar por cima. Então, a grande coisa é: tenta baixar a vida do cara devagarzinho, 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 até você chegar no range e você ganha o jogo. Se você ficar trocando dano, aquele dano ali que você bloca um pouquinho, apanha um pouquinho, pá, é muito favorável pra você, tá? Então, faça isso. Não tem problema nenhum. Um outro jeito de você fechar o jogo é um que eu falei, que eu até fiz no jogo contra a Kassai, que é muito importante, porque não dá pra você ganhar nela de Fatal Engagement. Foi um Mirror de Kassai no top 8. Meu deck tinha 2 Rising Speed amarelo e 2 Draw Swords, um vermelho e um amarelo. O vermelho eu já tinha usado e eu tinha um amarelo. E aí foi o turno de Draw Swords com 2 Rising Speed. E aí o dano passou, né? Ele tinha 1 de vida, 2 de vida, achei. Foi até eu. No final, ele blocou com tudo, eu tinha uma espada pra bater ainda, sem custo. E aí levou o jogo. Então, Rising Speed te deixa fazer turnos muito grandes, tá? Tem uma outra carta. Eu simplesmente esqueci o nome dela. Performance Bônus. É uma carta que eu queria falar aqui. Eu não falei ainda. Essa carta é bem legal pra Kassai. O problema dela é blocar 2, tá? Mas é uma carta que você não quer blocar, né? Você vai fazer arsenal com ela e bater. É muito bom por alguns motivos. Às vezes, tá? Você vai. Seu turno só tem um Vigor Token. Não tem o que você fazer. Você bate 3 quando alguém bate com a sua espada. Então, só com o seu arsenal e um Vigor Token, você bateu 5. Já tá bem legal. E aqui tem um hit, né? Então você vai cobrar a mão. Vai cobrar a mão da pessoa com certeza. Gold Token é importante, tá? Também te ajuda a fazer Power Turns. Eu não falei aqui de Gold Token nos Power Turns, mas ele vai te ajudar bastante. Eu notei da habilidade da Kassai. Às vezes, você geralmente não sabe que a mão do seu oponente é uma mão de block ou não, tá? Geralmente, se ele fez arsenal, você não consegue saber, né? Se ele só tá guardando arsenal pra fazer uma mão de 3 cartas e vai blocar com 2. Às vezes ele não tem uma mão boa pra usar com aquele arsenal, vai blocar com as 4. E às vezes a mão dele combina tudo e ele não quer blocar nada. Então, você não vai ter muitas chances de ativar a habilidade da Kassai no jogo, tá? Guarde para quando você sabe que ele não quer defender, tá? Como é que eu faço isso, geralmente? Bato o primeiro ataque com o Go Again. Se ele não pôr uma carta na frente daquilo ali, é porque ele não quer bloquear aquele turno, tá? Principalmente se bater, tipo, 2, porque é muito confortável bloquear 2, né? E aí, assim, algumas vezes eu ativei a habilidade da Kassai somente no segundo hit, quando eu já sabia se o oponente estava com uma mão que ele queria blocar ou não. Você pode falar, não, mas é mais eficiente na primeira, tal. Parece mais eficiente na primeira, porque você tem 2 chances de criar gold. Porém, se o adversário tá querendo blocar, ele vai falar, muito obrigado, você gastou a sua chance de fazer gold, eu vou blocar tudo aqui, tá tudo bem. Geralmente, se o cara tá numa mão de 5 cartas, você vai, bate a primeira vez, ele não bloca, ativa a Kassai e bate a segunda, tá? Principalmente se você tiver uma reaction, aí você pode ativar na primeira, né? Não tem problema, porque ele vai querer blocar, mas ele vai se ferrar do mesmo jeito. Mas, às vezes, você guarda, inclusive, tá? Inclusive, o seu Edge Ahead, tá? Você bate a primeira e faz o seu Edge Ahead no segundo hit na espada se você vê que ele não quer blocar. Porque é muito bom pra você ganhar um Agility Token. Você faz o Wager. Eu vou fazer o Wager contra um Bruto? Pô. Se ele tá guardando 5 cartas na mão, ele provavelmente tem um Agility Token. Ou ele tem um Agile Wind Up que ele quer descartar na mão quer descartar no seu turno pra começar com Agility. Então você faz um Edge Ahead e bate com a segunda espada com a Kassai ativada com tudo. E aí, assim,
ele é obrigado a bloquear e vai fazer um turno bem menor do que ele faria, porque ele vai ter que bloquear com 2 cartas, né? Vai ter que bloquear pra 6. Às vezes tudo é ataque, não é suficiente, mas os ataques. O Bruto bloca muito com no ataques de 3, né? Então você força a mão dele num turno que seria grande, tá? É bem importante. Muitas vezes os on-hits no segundo ataque são melhor do que no primeiro, quando você sabe que ele não vai defender. Bom, eu acho que basicamente é isso. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês os decks que eu draftei. Esse aqui foi o primeiro, eu não sei, eu misturei os equipamentos, tá? Esse seria o segundo deck, mas eu acho que tem equipamento aqui que era do primeiro draft. Se eu não me engano. E como eles estavam sem sleeve, eu não slivei os equipamentos, eu devo ter misturado isso de alguma forma, tá? Mas vamos falar do primeiro deck em si, né? O que a gente tem aqui? Aqui nós temos. Esse foi o primeiro draft, tá? Lembra que eu falei que eu não tava dando tanta importância pra Edge Ahead ainda? Eu peguei 3 Edge Ahead. Esse foi um pod de 9 pessoas, tá? Foi estranho pra caramba de draftar, por ser 9. Holden, Edge Ahead, Engaged Blade, Engaged Swift Blade. A azul, como eu falei pra vocês, eu acho uma carta muito boa, eu tava dando prioridade pra ela. Draw Swords, aqui eu me dei bem, né? Eu consegui pegar 2 vermelhos e 2 azuis. E são cartas que ajudam demais, assim, você fazer turnos explosivos, ainda mais que eu draftei 3 Rising Speed, 2 vermelho e 1 amarelo. Então quando eu vi Rising Speed, eu falei, cara, vou draftar isso aqui. E aí eu falei, eu preciso. Começou a aparecer mais Rising Speed e Draw Swords. Eu falei, tá bom, eu vou basear meu deck em Rising Speed e Draw Swords. Se eu não me engano, o meu pack 1 pick 1 foi o Lead Speed amarelo, tá? Eu abri, peguei o Lead Speed amarelo. E também, se eu não me engano aqui, me veio um Agile Wind-Up na segundo pick. E aí eu fiquei ali, bom, muito bom, porque eu fico aberto ainda, tanto pra Bruto quanto pra Warrior. Peguei o Agile Wind-Up. Se não me engano, o terceiro pick foi o Performance Bônus que chegou. Eu falei, carta interessante, Gold é bom pra qualquer herói. Bate 3 Goblin no arsenal, é uma genérica, ainda continua aberto e boa. E aí me veio um Ripple Away no quarto pick, que eu consegui ainda ficar aberto. E eu acho. Bom, alguém passou isso aí, né? Eu não sei se eu jamais procurarei essa carta, porque ela não é P1 P1, né? Não é uma carta que você vai dar pack 1 pick 1. Às vezes, se você já picou a classe, vê uma carta boa da classe, uma rara da classe, você quer pegar em vez de pegar o Ripple Away. Mas é uma carta bem interessante, tá? É uma azul que bloca 3, então, uma azul que bloca 3 sempre é boa. E tem essa habilidade dela pode ser bem relevante, tá? Na primeira partida eu roubei um Vigor Token de uma Betsy, ela veio com Overpower, eu não podia bloquear com essa carta, eu não consegui usar ela no meu turno, eu usei ela pra tirar um coisa dele. Eu acho que foi a única vez que eu ativei a habilidade, tá? Eu não me engano. Mas, de qualquer forma, bloca 3, tá? É uma azul, então sempre vai te ajudar essa carta aqui. E aí foi isso, e aí depois não lembro mais. Eu acabei indo pra Warrior de alguma forma. Talvez tenha vindo um Goblet depois. Eu acabei indo pra Warrior, tá? Eu ainda tava em aberto aqui. E aí veio o Agile Wind-Up. Eu acho que teve o Rising Speed, que eu abri o booster com o Rising Speed vermelho. Falei, tá, vou pegar. Porque aí eu já tava com a ideia do deck, né? Se eu não me engano, eu já tinha 2 Draw Swords. Não tem porquê eu não pegar isso aqui. Que é 1 ou 2, não sei. Então esse draft de 9 é mais engraçado, né? Porque passa mais cartas, só que tem mais gente pra draftar, então é meio estranho. Aí eu consegui pegar, então, um Fatal Engagement, uma Cut the Deck vermelha e uma Vigorous Engagement vermelha, tá? E aí a Take the Upper Hand também apareceu. Então foram 4 Reactions vermelhas
E uma amarela aqui, que foi Agile, e duas amarelas, né? Atual Engagement. Eu tava com 6 reactions vermelhas, entre vermelhas e amarelas. A Take the Upper Hand eu considero um extra, tá? Uma reaction que joga um pouco diferente das outras, né? E aí, 3 azuis, né? Block 2. E também ajudam a fazer token e ajudam a fechar jogo ou passar o wager e tal. Minhas impressões desse primeiro deck. Agile Windup não é uma carta tão boa pra Warrior, é uma carta ok pra Warrior, tá? Ela não é must have no seu deck. Muitas vezes, se você deixar passar, você precisar passar pra frente um Agile e um Rising Speed, é mais fácil o Rising Speed voltar do que o Agile Windup. E os Brutos vão querer pegar isso aqui, tá? O Caio precisa muito dessa carta, essa carta é muito boa no Caio, então ele vai acabar pegando ao invés do Rising Speed. Então tem muito mais chance de voltar o Rising Speed do que o Agile Windup, apesar do Rising Speed funcionar bem nas duas classes. Né? Pelo menos essa é a minha observação, eu posso estar errado, né? Tá. Então esse foi o primeiro. Esse deck eu joguei um pouco mais agressivo, né? Eu tinha menos azuis, são. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não, são 13 azuis. Não são menos azuis, são 13 azuis. Mais cartas como Performance Bonus, Rising Speed, Agile Windup. São cartas muito agressivas, né? São cartas que blocam 2. E você tem que usar elas, mas você vai acabar usando elas mais ofensivamente. Agile Windup vermelho, eu tenho que deixar uma observação aqui. Ele é interessante porque você consegue com um azul bater 7, e muitas vezes isso é bem relevante para passar um de dano. Você precisa ficar passando dano. Então é uma carta. É um 2 cartas 7. Então você pode botar ele no arsenal e fazer, né? Eu acho que é o único que valeria a pena draftar de novo, tá? Eu não draftei o amarelo, depois eu tive chance de draftar o amarelo, não draftei nos outros drafts, porque eu acho que não funciona legal. Eu não lembro dos equipamentos aqui, eu acho que aqui foi onde eu não tinha o Beacon Applause. Eu tinha uns equipamentinhos mais ou menos, não consigo lembrar quais eram aqui, tá? Mas os Goblets serviram mais pra setar turnos grandes depois. Principalmente turnos de Draw Swords, né? Goblet depois Draw Swords. É muito bom. Dá muito recurso e muito gás. Esse foi o pod 2. Eu acho que algum equipamento daqui estava no primeiro deck, não estava aqui, se eu não me engano, tá? Eu devo ter misturado isso aqui. Mas esse aqui eu tava com Beacon Applause, que é importante pra caramba. E Shelter Cove, eu acho que esse é do primeiro draft, se eu não me engano. E aqui eu tinha 2 equipamentos e lá também, alguma coisa desse tipo, tá? Aqui o draft foi um pouquinho diferente. Eu já tinha uma noção que Edge Ahead era muito bom. E eu draftei quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 amarelas, uma vermelha e 2 azuis. 2 Holden, eu já fui priorizando, né? O que eu tava achando melhor. E os Engage Swiftblade, 1 vermelho, que é legal, e 3 azuis, que são excelentes. E também consegui pegar 4 Draw Swords. Aqui, nesse pod foi interessante. A gente tava só em 2 Kassais. A outra Kassai tava do meu lado. Ele achou que eu não tava draftando Kassai, porque eu passei um capacete da Kassai pra ele. Eu posso te falar bem a verdade, eu não vi esse capacete. Eu não vi ele. Eu provavelmente tava mais preocupado com outras cartas. Eu não tava querendo pegar equipamento ainda. Se viesse um Beacon na Applause, talvez eu pegasse, né? Mas, tipo, eu não queria pegar equipamento. Eu acho que já tinha um Beacon na Applause. Então, tipo, eu precisava de cartas pra fechar meu deck e eu não vi. Eu não sei nem que horas eu passei isso aí pra ele. Mas eu simplesmente falei, cara, não vi. Engraçado. Ele tava na minha esquerda. O deck dele tinha muito mais vermelho que o meu, tá? Tinha muito mais. Olha quantos vermelhos eu tenho aqui. 1, 2, 3. Vou contar aqui mais rápido. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. 8 vermelhos. Tá? Tinha 8 vermelhos no deck.
Ele tinha mais do que 10 vermelhas, 11 ou 12. Era o Alan, tá? É Alan? O Alan agora. É o Fiotes, lá do pessoal do Fable Brasil. Ele sentou do meu lado ali nesse segundo e eu passei o booster pra ele. Como eu, primeiro, draftei um Lead Speed amarelo, de novo, foi meu first pick. Ele não sabia do que eu tava. Tipo, no primeiro booster. E aí, provavelmente tinha cartas de Warrior boa aqui, ele pegou. E aí ele falou, beleza, tô de Warrior. E, tipo, não imaginou que era eu, talvez. Ele falou, pô, não voltou os cards de Warrior, deve ter 2 Warrior pra lá na mesa. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. No segundo pack, o que aconteceu no segundo pack? Eu não vi nenhuma vermelha de Warrior. Nenhuma, absolutamente nenhuma carta vermelha de Warrior no segundo pack. E aí, foi aí que eu peguei todas as Edge Red amarela que eu vi, peguei Draw Swords amarelo, peguei Cut the Deck azul, e uma hora eu falei, cara, eu preciso de reações. Até esse momento, eu devia ter, sei lá, um Fatal Engagement azul e um Vigorous azul, assim. Eu não tinha nada. Eu peguei umas amarelas. E eu só consegui pegar reactions vermelhas no terceiro pack. Por quê? Porque daí eu tava abrindo e passando pra ele. Então, como eu era o primeiro Warrior da fila ali, tudo que foi reaction vermelho eu peguei. E foi engraçado porque ele me falou assim, cara, nesse pack, eu não queria nenhuma vermelha. Eu queria a azul que tava faltando no meu deck. Então nós ficamos realmente com 2 decks muito fortes, né? Eu e ele. E eu tenho quase certeza que foi eu e ele que decidimos o 3-0 do 3-0 ali. Eu acabei ganhando por quê? Bloquear pra caramba, tá? Eu peguei... Eu tive que pegar o Age Agility. Eu lembro que eu tava chegando cards que eu falei, cara, o meu deck não tem força, não tem punch, eu vou precisar pegar ataque. Porque as reactions não estavam vindo. E aí eu peguei o Age Agility, que é uma carta ok, né? Eu tinha um Take the Upper Hand, então eu podia usar Reaction nele. E as Reactions de Warrior também funcionam aqui, né? E Agility é muito bom. Então eu falei, cara, vou pegar um Age Agility. É pior do que o Rising Speed, né? Eu queria pegar mais Rising Speed, se eu conseguir pegar um. Eu queria pegar o Rising Speed, mas eu achei ok ter o Age Agility aqui. Foi pra fechar o deck, tá? Não acho que é uma carta tão importante assim pra Kassai ou pra nenhum Warrior. Lead with Heart. Ok. Tipo, é um buff que dá mais 3 e cria um Vigor. Basicamente ele se paga, né? E você vai ter o Vigor pro outro turno. E aí tem uma outra coisa interessante, né? Que aconteceu de eu gerar os 2 tokens do Beacon Applause com os 2 leads, né? Lead Speed, Lead with Heart, gerei os 2 tokens, quer dizer que eu posso blocar 2 no próximo turno, e isso é muito forte, tá? Tinha muita Fatal Engagement, por quê? A outra Kassai não queria draftar tantas, né? E tava passando pra mim e eu tava desesperado e peguei amarela primeiro. Consegui pegar uma vermelha no último booster, porque eu abri o booster com um Fatal Engagement vermelho. Peguei e falei, tá, isso aqui que vai me ajudar a ganhar o jogo. Eu acho que foi isso, né? Meu terceiro booster. Sheltered Cove é um equipamento ok. Ele ajuda no Mirror pra caramba, porque você vai ter reaction e tal. E ajuda contra a Betsy, né? Que tem bastante overpower. Landing Press. Eu acabei pegando mais tarde, no 6, 7 de algum booster, sei lá, porque eu tava com os Age Agility. Isso ia me ajudar a hitar o Age Agility, né? Ia dar mais um. E é um azul. Eu tirei contra o Warrior, daí eu tirei os Age Agility também contra a Kassai. Porque eu não queria ter ataque pra bloquear, e aí bloqueei só com Rise Speed. E deixei o Performance Bônus amarelo, porque eu acho uma carta bem legal. Bate 2 Arsenal Again. Preferia que fosse vermelho? Preferia, mas tá tudo bem. Starting Stake. Uma carta que bloca 3, é amarela, e se ela vier no turno 0, ela é muito boa, né? Vai ser o Gold, passa o turno. Ela é bem forte, ou sei lá, turno 0, se você abrir com um Lead Speed azul e isso aqui, cara, você faz o Lead Speed, faz o Starting Stake, passa o turno. Você vai começar o turno com um Gold e um Agility, e, pô, a Kassai não precisa de muito mais do que isso, né? Você pode, sei lá, bloquear com 2 cartas,
Pital pra fazer o Gold, fazer o que você quiser com a outra carta, ou faz arsenal, ou é uma action que você vai usar, ou, né? Indiferente. Então, muito legal. Eu draftei só um Goblet, né? Eu acho uma carta muito boa. Eu draftei só um, mas deu bom. Eu tinha aqui as reactions vermelhas, né? De novo, ó. Tinha três reactions vermelhas, duas amarelas. E 5 azuis, né? As Fatal Engagement azuis são boas pra caramba, então nunca é demais pegar. A The Deck, ok, né? Uma azul que bloca 3, não tem que reclamar dela. E passa 1 de dano e faz as coisinhas dela. E essa aqui é a piorzinha delas como azul, tá? A pior reaction azul do deck é essa. Como vermelha, eu acho ela muito boa. Azul já não é tanto. Tá, esse foi o deck 2. E agora vamos aí pro deck 3, o vídeo já tá ficando grande. O deck número 3 foi o deck do top 8. Esse eu consegui pegar a pool perfeita de equipamentos, tá? A pool perfeita de equipamentos. Você vê que eu não draftei nenhuma arma, né? Em nenhum deck. Não consegui pegar Hot Streak. Parry Blade passou por mim, eu não peguei. Eu acho ela bem ruim. E aqui de novo, né? Eu fiz aquela basezinha. 5 Edgeheads, né? Tenho só 2 Crosswords, queria mais, não consegui pegar. Hold'em, 3 e 3 Engage Swiftblade. Não consegui pegar azul aqui também. Opa, muito rápido. Não consegui pegar azul aqui também. Acabei tendo que pegar 2 Lead with Heart, que não é uma carta que eu gosto muito, mas ok. E consegui pegar 2 Lead with Speed, tá? O meu pack 1, pick 1 foi Goblet. Assim, eu tava sentado à minha direita, tinha um amigo meu. Eu sabia que ele não era muito. Não é um cara que gosta muito de jogar de Warrior. E ele sabia que eu gostava de jogar de Warrior. Então eu pensei, cara, eu acho improvável que ele pique Warrior. Então ele vai me passar muita coisa de Warrior. E veio um Goblet. O que eu faço? Peguei o Goblet, tá? Peguei o Goblet. Que aí eu pensei, pô, se eu conseguir pegar um Back on Applause, isso aqui fica absurdamente forte. E é absurdamente forte de qualquer jeito, tá? É uma azul que gera valor pra caramba pra esse deck. Em algum momento aqui veio um Down But Not Out pra mim aqui. É uma carta que ajudaria a fechar o jogo. Não consegui nenhuma vez, só que ela é uma azul que bloca 3, então tudo bem, mas não consegui ativar ela e bater pra 6 overpower nenhuma vez, tá? Teve um jogo que eu tentei. Tiveram momentos que eu tentei até blocar com o equipamento o Temper ali, né? Pra 0, pra quebrar o equipamento pra eu poder bater, porque eu já não tinha mais Goblet, então ia ser difícil fazer os 2 tokens pra blocar um. Bloqueei ele pra 0, equipe de Temper, Back on Applause, pra poder ficar com menos equipamentos. Mas acabou que eu não consegui fazer. Outras coisas interessantes aqui. 3 Rising Speed. Máquina. Foi aqui que eu fechei o jogo de Kassai, né? Foi o jogo do top 8, então foi o jogo que me deu a vaga pro Nacional, né? Passei pro top 4. E foi um turno de 2 Rising Speed e Draw Swords. E um Draw Swords, né? Draw Swords amarelo, 2 Rising Speed amarelos. E me garantiram o jogo, né? Eu fiz o pitch stacking desse turno. Então, é importante, né? No draft sempre é importante pitch stacking. Tem decks que embaralham mais, então é mais difícil. Mas é muito importante você conseguir botar cartas que conversam entre si no seu pitch. Teve um momento que eu pitei as duas Rising Speed, tipo, né? Que eu já até falei que já olhei meu cemitério, só tinha a Draw Swords vermelho, eu sabia que eu tinha amarela ainda. E eu já tinha visto ela no jogo, então eu falei, tá, eu pitchei isso aqui vai chegar e eu vou botar essas Rising Speed, eu devia ter, sei lá, umas 15, 12 cartas no deck, tipo, mais 3 turnos ia aparecer isso aqui. Então, e foi isso que aconteceu, e aí ganhei o jogo nesse turno. No jogo do top 4, bom, aqui eu peguei também uma start. Consegui pegar uma Rally the Rearguard. É uma carta boa, claro. Eu não ativei a habilidade dela nenhuma vez. Tá? Eu coloquei contra a Betsy. Contra a Kassai eu não coloquei essa carta. Contra a Betsy eu coloquei, que foi o top 4.
Porque pra poder parar algum overpower, às vezes que eu não tivesse coisa na mão. E também ela pressiona. Então teve um turno com um azul e um agility. Eu bati dois com a espada e bati isso aqui. Duas cartas pra 8, né? Com a ajuda da agility. Mas pressionou bastante a mão da Betsy, né? Que ela já tava com pouca vida e ficou com pouca vida contra o Warrior. Sabe que vai morrer. Take the upper hand. Não consegui pegar uma amarela aqui, legal. E aqui, no jogo do top 4, por exemplo, eu ganhei com um Vigorous Engagement azul, no momento que a Betsy, tipo, teve que usar a mão pra blocar ali. Se ela blocasse mais, ela não ia conseguir jogar. E ela teve que apostar e apostou que o Vigorous ganhou o jogo, né? Eu considero esse o melhor deck que eu draftei dos três. Tá bem balanceado em relação a Edge a Heads, com reactions. Tem 3 Rising Speed. Tem um pouco de sorte aqui no draft, sempre tem. Mas eu draftei esse melhor. Fui sentindo que o primeiro eu não draftei tão bem. O gameplay foi legal, eu ganhei. O segundo eu já draftei melhor. E joguei, eu tive que jogar muito no segundo pod. Foi muito difícil. As partidas foram muito difíceis. Muito, mas muito mesmo, tá? E o terceiro, tipo, eu acho que esse terceiro eu tava com um deck melhor. Então foi um pouco mais fácil de jogar. Eu já tava com o gameplay muito absorvido, muito já entendendo o que eu tinha que fazer. Ah, o que faltou aqui foi outro Goblet, né? E ao invés desse Take the Upper Hand azul fosse outro Goblet, né? Ou no lugar desse Holding azul fosse um Goblet. Eu preferiria o lugar até desse Lead with Heart amarelo aqui. Se eu tivesse um Goblet no lugar dele, eu realmente ia achar melhor. Ahn, tiveram alguns turnos que eu acho que foram erros meus, que eu fiz o Goblet, tinha os dois tokens, não bloqueei com a Beacon, e depois eu tive que usar alguns artifícios para bloquear com a Beacon Applause, tipo fazer um turno de Legion Speed, quebrar o peito aqui para gerar um Vigor, e aí ter o Agility Vigor para poder blocar. Mas no late game eu acabei usando isso e fez bastante diferença no late game, porque eu consegui parar a Kassai, né? Bloquear dois, a espada dela só pra dois e não. E tem gastar a carta na mão. Bom, gente, acho que basicamente é isso. Não sei se faltou algum tópico. Se vocês acham que tá faltando alguma explicação de alguma coisa, deixem aí nos comentários, tá? Se vocês gostaram ou não gostaram. Recado de sempre: comprem na Landgo, né? Compre aqui na Landgo, que está aqui, ó. Aqui. Muito difícil espelhar isso aqui. Aqui, Landgo Colecionáveis. Ela patrocina esse canal, né? Porque a loja é minha, então enquanto eu tô aqui gravando, eu não tô trabalhando, então quem tá patrocinando é a loja, certo? Dashandblood.com.br é o endereço, tá? A gente tá trabalhando num site novo que logo vai sair. Como vocês querem apoiar meu trabalho, eu não vou abrir um Patreon no canal, não vou abrir nada, só entrem lá e comprem. A gente tem o maior estoque de Flash and Blade do Brasil. Maior e melhor, né? E é isso, gente. Queria agradecer muito aí quem tá até agora e quem apoiou aí desde sempre, né? Viu todas as minhas batalhas aí. Viajando pra caramba pra jogar RTN, pra jogar ProQuest, fazer top 8 em alguns deles e nunca consegui passar do top 8 no RTN, por exemplo, que já me dava vaga. Ano passado foi uma briga muito grande pra eu entrar jogando Armory via Discord, webcam, sabe? Na Europa, Estados Unidos, pra conseguir fazer os últimos pontos dos Armories pra passar na Bacia das Almas. E esse ano, pô, primeira semana aí, me classifiquei, tirei um peso das costas. E tô muito feliz por isso e feliz por ter finalmente conseguido uma vitória num evento rated, né? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa que possa ajudar vocês aí nos próximos RTNs drafts aí. A gente vai ter, se você tiver vontade de draftar Kassai, ou se você for jogar contra Kassai, você já aprendeu bastante do game plan aqui também, não é isso? Então é isso, galera. Obrigado. Valeu.